e se houver tempo a gente já coloca o áudio no ar para que a Válbia tire a dúvida do ouvinte, ou do contrário, ela vai responder a ele, tá certo, diretamente, já que não tinha a ver com a pauta. E se considerar que vale a pena esclarecer isso coletivamente, ela vem semana que vem com esse tema, tá bom? Olá, a gente tá aí com as mudanças da regra da Previdência que foram definidas desde a reforma, e o ano de 2026 é um ano também base para que essas mudanças venham a acontecer. É bom lembrar que a reforma da Previdência aconteceu em 2019 e desde então, de forma gradativa, essas mudanças também já vêm acontecendo. Então, de forma bem objetiva, Válbia, muito bom dia, feliz ano todo para você, obrigado pela ajuda em 2025, que 2026, né, se Deus quiser, a gente continue ajudando mais pessoas, tá? A grande pergunta é, o que é que muda nas aposentadorias para agora esse ano de 2026? Feliz ano novo, meu amigo, muita paz, muita prosperidade para você e para todos os nossos ouvintes tão queridos da Rádio Mix. Então, o que é que acontece? Como você bem iniciou aí, a reforma da Previdência, ela aconteceu em 2019 e ela já predeterminou essas mudanças que seriam gradativas e elas têm um período para acabar, tá? A primeira informação que a gente precisa dizer às pessoas é isso. Isso ainda vai acontecer nos próximos anos, mas há um período certo para acabar. Quais são as regras que realmente elas mudaram? As regras de transição, principalmente duas, Marcos. Por quê? O que é que ficou delimitado na reforma? Olhe, a partir de agora, 2019, a cada ano nós vamos aumentar 1 ponto para a regra dos pontos e meio período de ano, ou seja, 6 meses, para a regra da idade mínima progressiva. O nome já diz, todo ano, progressivamente, essa idade mínima tende a aumentar. Por quê? Qual é a ideia? Qual foi a ideia lá atrás? A ideia passa a ter uma regra permanente, ou seja, quem entrou a partir da reforma vai se aposentar com 62 anos, mulher, e 65 anos, o homem. Então, até lá, as pessoas que já estavam, como eu costumo brincar, já estavam jogando o jogo, já estavam ali no campo, mas a regra mudou nos 45 do segundo. Para não prejudicar esse pessoal que já estava pagando, eles disseram, ora, vocês mulheres era com 60, os homens 60, mulheres 55, nós vamos agora passar para 62 e para 65 anos. O homem ficou mantido a idade. Porém, para quem já estava jogando, eu vou aumentar essa idade gradativamente. A cada ano que passa, eu aumento 6 meses. 6 meses. Nessa brincadeira, né, para o pessoal que já estava trabalhando, a regra de transição esse ano de pontos é 93 pontos para a mulher e 103 pontos para o homem. O que é que eu quero dizer com essa regra de pontos? É o somatório de idade mais tempo de contribuição. Mas é importante, Marcos, as pessoas entenderem que não adianta só pegar assim, vamos imaginar que a mulher tem mais idade do que tempo de contribuição. Aí ela pode entrar com a regra de pontos menos de 30 anos? Não. Ela precisa ter os 30 anos de contribuição mais o somatório da idade com o tempo. Então, vamos pegar aí uma mulher que hoje já tem 30 anos de contribuição para os 93. Quanto que ela precisa? 60, ela teria que ter 63 anos. Isso foi uma pessoa que já começou a trabalhar, digamos que mais tarde, né? Atinge esse público. Então, são formas que a Previdência encontrou de tentar abarcar as pessoas para elas não serem tão prejudicadas. Já na idade mínima progressiva, hoje, a mulher, por exemplo, ela precisa ter 59 anos e 6 meses. Então, você que nos ouve, imagina assim, esse ano eu tenho 59, eu já completei agora em janeiro. Por conta dos 6 meses, você vai precisar esperar para o ano que vem. E o ano que vem eu vou conseguir? O ano que vem aumenta mais 6 meses. Então, eu costumo brincar que, sabe o rato que fica dentro da gaiolinha correndo dentro do laboratório? Eu fico tentando correr para alcançar. E aí você pode me perguntar, mas quer dizer que as pessoas não vão conseguir nunca? Vão. Elas conseguem. Por quê? Porque existem aí períodos, por exemplo, que a gente já conversou muito sobre isso. E aí eu levo isso para as pessoas pensarem. Qual foi o teu período de trabalho que não está na tua carteira, que você pode registrar para aumentar teu tempo? Então, tem saídas, tá? Mas o importante é que elas entendam. Homem, 103 anos hoje. Hoje eu digo ano de 26, desculpa. E mulher, 93 pontos.
Esses pontos, eles vão parar quando? Porque lembra que eu comecei dizendo que isso uma hora para? Quando a mulher completar 100 pontos. E quando o homem completar 105 pontos. Ou seja, o homem completa 105 pontos, o somatório, essa regra para eles, não aumenta mais daqui a 2 anos. E quando tiver sem vida, né? Sem vida, ou 100 pontos, né? Sem vida. Na verdade, gente, essa estratégia que foi adotada em 2019 é porque já em 2019 apontava-se para uma situação de como a Previdência iria dar conta da realidade da massa de trabalhadores que estavam se aposentando, principalmente por conta do aumento hoje da nossa longevidade. A gente está vivendo mais, não é? Perfeito. E agora, só que em 2019, a realidade de trabalho e emprego no Brasil era uma. E 2026, agora, já que a gente virou o ano, também é outra, né? Houve muita coisa de lá para cá, teve aí a própria pandemia, quer dizer, muita gente saiu, abriu o próprio negócio, perdeu o emprego. Então, é aí onde a coisa vai meio que se complicando nesse sentido. Perfeito. Então, por isso que cada história, ela precisa ser individualizada, e aí você podendo contar com um advogado especialista, ele vai ver o seu cenário para o encaixe nessa regra, ou nas regras. Porque é a partir daí, dessa conversa, que a gente vai ver aonde tem menos perdas e a possibilidade de um ganho a mais, é isso? Exato, perfeito, é isso mesmo. Dentre as regras que existem hoje de transição, existe uma regra que é a regra do pedágio de 100%. Essa regra ela não mudou, ela garante 100% do valor da média, mas você precisa trabalhar, a regra já diz, o pedágio é de 100%. Se eu falto 2 anos para me aposentar, eu tenho que trabalhar o dobro, 4 anos para me aposentar. E isso que você falou, esse ponto que você tocou, é importantíssimo, porque às vezes eu entendo que a gente já vem muito cansado, são muitas as mudanças, né? E isso de certa forma frustra. Mas se você parar para pensar, se você procura um especialista, ele faz o teu planejamento, às vezes esperar 2 anos a mais vale muito mais a pena, porque você vai sair com um valor maior do que você pegar qualquer outra regra de transição, dessas que a gente falou por sinal, e você não pegar 100% da média. Você começa a receber 60% da média. E aí, às vezes, a gente está olhando hoje. E a nossa intenção aqui, né, Marcos, é fazer com que as pessoas pensem a longo prazo. O que é que vai valer a pena a gente sair antes e perder muito em dinheiro? Porque lá na frente você vai sentir isso. Meu Deus, por que eu não parei um pouquinho mais? Por que eu não esperei um pouquinho mais? Por que eu não respirei? Tem saídas. E normalmente quando para e muda, né, os hábitos alimentares, muda os hábitos da carga de trabalho, você percebe que tinha um pouquinho mais de energia. Exato. Que era suficiente se tivesse permanecido no trabalho, né? Existe eu li, agora eu sou ruim de nome, vocês já sabem disso, tem um técnico que ele diz assim, se você chegou no seu limite, tenha certeza que você tem 20% ainda aí. Agora é como eu estava conversando com um fã que nós temos, né, que ele trabalha como gari. E ele estava falando, ele já me acompanha há quase 15 anos, né, nessa jornada pelo rádio. Toda rádio que eu tô, ele me localiza. Que legal. E ele me encontrou e ele falou, Marcos, quando a gente coloca essas questões da aposentadoria, ele se tornou atleta também, malha e tudo, então associou isso ao trabalho físico pesado que é o de gari. Mas veja só, quando você fala mais 2 anos, 2 anos para quem tem um trabalho como esse meu, do Kel, da Vânia, que é nessa condição aqui, é uma coisa. Mas mais 2 anos, você pegando mais sol na rua, se submetendo a riscos de contaminação, de pequenos acidentes, de lesões, não é? Sim, de exposição. Para uma atividade como essa, quer dizer, pesa muito na vida desse trabalhador, né? Então, por isso que às vezes há essa pressão, às vezes até de alguma pessoa no entorno, para garantir o mínimo em detrimento do que seria o mais justo, né? Exato, exato. E aí, pegando esse exemplo do seu amigo, do gari, né? Que realmente, como você disse, colocar na situação dele não é fácil. Trocar o trabalho daqui para o trabalho que ele vive todos os dias, 2 anos vira 20, porque é penoso. Mas aí eu levo esse nosso colega a pensar, será que em algum momento, por exemplo, as pessoas na maioria das vezes não sabem, aqui são formas que a gente está tentando imaginar para acordar as pessoas, opa, isso eu tenho, então eu posso ir buscar. Em algum momento da vida, será que ele não trabalhou como rural? Porque esse tempo, às vezes as pessoas pensam, eu vim para a cidade, eu não tenho mais, estou de carteira assinada, esse tempo ele é
tão válido, gente. Então, é importante ele saber, ele, quem já viveu isso, saber, procura o profissional habilitado, uma pessoa que entenda, porque ele vai pegar, se você tiver como demonstrar, ele vai pegar o documento demonstrando que ele já foi rural em algum momento da vida, esse tempo acresce. Então, os 2 anos que ele precisaria, talvez diminua, talvez não tenha mais 2 anos, porque o tempo que ele tinha como rural vai servir para mostrar o tempo, de repente, se ele era um estudante de escola técnica. Enfim, tem várias situações. Exército ainda pesa? Exército, perfeito. O exército. Então, tem saídas. O que a gente precisa é porque, na verdade, a gente não... As pessoas chegam, eles nos procuram com uma dor específica. E aí eles dizem, eu quero isso. Mas eles já têm várias outras situações que a gente diz assim, você vai resolver com isso aqui. Claro. Entende? Então, é importante as pessoas entenderem. Existem situações que a gente pode agregar. E, como você falou, cada situação, cada vida tem sua particularidade e a gente tende a buscar a saída diante daquilo que você apresenta, né, enquanto histórico de vida. Isso é importante, mas saibam, o ano mudou, as regras mudaram, o salário mínimo também já aumentou. A partir de agora é importante as pessoas saberem, se você contribuir por conta própria, você vai ter que fazer agora com base não mais em 1.518, mas sim em 1.621. Isso também já muda, né? A base de cálculo ela muda. Então, é importante tudo isso para que você reorganize a sua vida previdenciária. Comece o ano reorganizando para ter um ano feliz em todas as áreas. Pois é, Válbia, valeu pela presença. Como eu deduzia, né, por conta da complexidade do tema, não dava para colocar a gravação do nosso ouvinte, já que era um tema que era diferente do proposto como pauta pela Válbia. E é um tema bem legal. Ela vai ouvir, vai responder a pessoa, né? Que, você tem o nome do ouvinte, pelo menos, para agradecê-lo pela audiência, porque quando eu anunciei a sua entrevista, ainda foi na primeira hora do programa, então legal. É alguém que está precisando muito, né, desse contato com você. É o Antônio Neto. Ele está na audiência do programa. Seu Antônio, ela vai responder para você no próprio Zap. Isso. E como ela considera o assunto interessante, é possível que na próxima semana a gente abra aí o coletivo de um modo geral. Queria agradecer sua presença nesta quarta-feira, desejar saúde em 2026 para a gente continuar, claro, ajudando a muitas pessoas a entenderem detalhes da sua vida previdenciária. Até a próxima semana produtiva para você, Válbia. Obrigadão, um beijo grande a todos, Deus abençoe. Valeu, vamos para um rápido intervalo comercial. A alta temporada já chegou e que tal você viver a melhor experiência